Romanos capítulo 10, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós viemos novamente em oração diante de Ti, para esse momento, ó Deus, tão precioso do culto, que é a proclamação da Tua palavra, a pregação do Evangelho. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor traga temor e reverência a todos nós, que toda distração, que toda dureza de coração, que toda escama dos olhos, o Senhor possa lançar longe de nós, ó Deus, e nos dar um coração receptivo a essas palavras, não apenas para termos um conhecimento, mas para podermos, ó Deus, Te servir, porque o Senhor é digno, o Senhor é o Rei, nós somos os servos, o Senhor é aquele que está assentado no trono, e nós estamos aqui, ó Deus, neste mundo para Te servir. Por isso, meu Deus, torne essas palavras ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que vivamos neste mundo, a fim de glorificarmos o Teu nome. Nos abençoe neste momento, ó Deus, é o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é a grande missão da igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós observamos a vida de Jesus, nós vemos que ele ia até os pecadores. Ele percorria em todas as cidades e povoados, e ele via as multidões. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, nos mostrando que Jesus viu de perto as pessoas, e ao observar as pessoas em seus pecados, caídas, ele teve compaixão, porque elas estavam perdidas. E então Jesus ora para que mais pessoas pudessem engajar no trabalho evangelístico. Então Jesus, ele não viu de longe, ele não observou pelo celular ou pela televisão. A Bíblia fala que ele percorria por todos os locais, e ele via aquelas pessoas em seus pecados, aquelas pessoas sofrendo, distantes de Deus. E quando ele observava tudo isso, nele havia uma grande compaixão e misericórdia por aquelas pessoas, porque elas estavam vivendo neste mundo como ovelhas sem pastor. E o que Jesus ora? Para que Deus levantasse mais pessoas engajadas na mensagem evangelística, para que as vidas que estão perdidas pudessem ouvir o evangelho. Em João, no capítulo 4, versículo 35, Jesus diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus diz que o tempo da colheita é agora, que nós não podemos deixar para amanhã, pois então a plantação poderá ser perdida. Jesus, ele requer urgência e a responsabilidade dos discípulos em realizar a colheita. O evangelismo não deve ser adiado, não podemos negligenciar a salvação dos perdidos. Jesus, ele fala aos discípulos: olha, observem as plantações, falando com relação às pessoas deste mundo, que já estava no tempo da colheita, era o tempo de se colher, era o tempo de se pregar o evangelho, pois aquelas pessoas, elas estavam perdidas, sem pastor. Jesus mostra que nós não podemos adiar, assim como chega o momento da colheita para um trabalhador, ele não pode adiar a colheita, porque então ele perderá a colheita. Jesus diz a mesma coisa para a igreja: nós não podemos adiar para amanhã o que podemos fazer hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser muito distante para as pessoas, principalmente para aquelas a qual essa noite será o último dia. Jesus requer que nós façamos o evangelismo sem negligenciar a salvação aos perdidos. Em Lucas 6, versículo 39, diz que Jesus, ele vai propor uma parábola, e ele diz: porventura um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo barranco? Cegos guiando outros cegos, não se perderão? Não cairão ambos no barranco? É assim que a multidão anda neste mundo. Andam cegos espirituais e guiando outros cegos. E no final, o que acontecerá? No final haverá uma condenação eterna para todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo. O pastor puritano Matthew Henry, ele diz: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Irmãos, nós estamos assistindo de camarote o mundo afundar em seus pecados, e nada estamos fazendo. Estamos vendo pessoas cegas, espirituais, caminhando rumo ao abismo eterno, e temos nos calado. A igreja, ela está se portando dessa forma. Ela vem, ela ouve, ela congrega,
mas ela não obedece à sua missão. Deus ainda não nos tirou deste mundo, porque existe uma missão, e a missão é evangelizar os perdidos, é pregar o evangelho a toda criatura, é ir em todo mundo e anunciar as boas novas de Cristo. Nós estamos assistindo as pessoas se afundarem em seus pecados, estamos assistindo os casamentos sendo destruídos, os jovens se entregando à imoralidade sexual e drogas, as crianças sendo instruídas nas ideologias de gênero, estamos vendo as pessoas em falsas religiões, seguindo falsos deuses. E o que nós temos feito? Se nós olharmos para a história, hoje somos a geração que temos a maior colheita de todas. O número de pessoas perdidas em nosso tempo, que não conhecem o Evangelho de Cristo, é o maior que já pisou por essa terra. Mas somente apenas 5% de cristãos de nossos dias tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. Nós temos mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo perdido no pecado. A igreja é chamada de luz do mundo, de sal da terra. A igreja tem uma missão de evangelizar os perdidos, de anunciar as boas novas, de anunciar a redenção em Cristo. E nós, por conhecermos o Evangelho, nós não podemos negligenciar essa notícia às outras pessoas. Sobre nós pesa o dever de pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Apenas 5% tiveram a oportunidade de chamar vidas para conhecer Jesus. Quantos de vocês aqui nessa noite já ganharam uma alma para Cristo? Há quantos anos vocês estão na igreja? Há quantos anos vocês estão ouvindo o Evangelho? E quantas vidas nós já trouxemos para o Senhor Jesus? Quantas vidas nós já evangelizamos? Quantas vidas, através da nossa pregação, se arrependeram dos pecados e foram salvas? Será que nós estamos cumprindo a missão que foi nos dado? Charles Spurgeon, ele diz assim: o primeiro intuito de um homem convertido é tentar converter a outros. Se vocês não têm nenhum desejo de levar outros para o céu, vocês mesmos não estão indo para lá. Será que nós estamos caminhando para o céu? Será que nós almejamos o céu? Qual é o desejo dos nossos corações enquanto nós estamos neste mundo? Será que realmente nós estamos firmando a nossa fé rumo a esse lado celestial? E nós temos o desejo de proclamar isso às pessoas? Ou apenas estamos passando um tempo na igreja em uma religião? Nós somos chamados, irmãos, para proclamar o Evangelho a toda criatura. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, sobre a proclamação do Evangelho. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que todos os homens pecaram, e que o pecado gera condenação eterna. Sendo assim, nenhum homem poderá ser salvo por suas obras, pelos seus méritos ou sua obediência à lei. Por causa disso, Paulo vai trazer à consciência deles a necessidade da graça de Cristo, e que na cruz de Cristo, Cristo morre pelos nossos pecados, e por meio dele, nós recebemos então o perdão de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas pessoas não têm o entendimento de que elas são pecadoras. Elas não têm o entendimento que elas precisam da obra de Cristo. Elas não têm o entendimento que sem Cristo elas perecerão eternamente.
E Paulo, ele vai falar isso em Romanos. Ele vai mostrar e ele vai falar: olha, todos pecaram. Não há um justo sequer entre nós. O salário do pecado é a morte eterna. Mas em Cristo, nós seremos salvos. E é sobre isso que Paulo, ele vai falar para nós no capítulo 10. No versículo 1, então, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falarmos de Cristo, primeiramente é necessário a boa vontade do nosso coração. O nosso coração precisa de estar disposto a amar aqueles que estão perdidos. Se for uma evangelização mecânica, uma obrigação apenas, se for fazer por fazer, isso não produzirá fruto. Se eu não me colocar no lugar das pessoas que estão perdidas, se eu não ter compaixão por elas, vendo de forma espiritual que elas estão condenadas eternamente, eu posso pregar que nada vai acontecer. A primeira coisa que é necessária para nós é que o nosso coração precisa de amar aquelas pessoas que estão perdidas. Tudo se inicia com o nosso coração. Se nós não amarmos os que estão perdidos, nós nunca iremos pregar, ou se pregarmos por pregar, nada acontecerá, porque precisa primeiramente haver uma disposição do nosso coração. Olha o mundo, as pessoas se afundando, se perdendo, sendo condenadas. Se nós olharmos para tudo isso, e isso não tocar em nosso coração, o que será de nós? Lembra quando Geazi, que era discípulo de Eliseu, ele vê aquele exército acampado dos inimigos ao redor deles, querendo prender eles, ele e Eliseu. Eliseu então, aquele jovem, aquele menino, ele entra em pânico diante daquela situação. Mas Eliseu estava em paz. Eliseu ora a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele jovem. E aquele jovem então começa a enxergar que ao redor deles estavam os anjos do Senhor acampados. Se não for nós orarmos a Deus, se não for nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, para que Deus se revele aos homens, isso jamais acontecerá. É necessário então primeiramente que haja um amor nosso por aquelas vidas que estão perdidas, um amor em nosso coração, em desejar ver aquelas vidas sendo salvas. Caso não seja assim, tudo será inútil. A segunda coisa que Paulo também nos ensina é a súplica a Deus. A segunda coisa que nós devemos fazer numa evangelização, antes de iniciarmos a evangelização, é a súplica. É orarmos e intercedermos em favor deles, aqueles que estão perdidos. Nós precisamos de entender que apenas a disposição em evangelizar nada poderá fazer, se não vir acompanhada do poder do Espírito Santo. É necessário nós colocarmos essas vidas em oração, porque somente Deus pode abrir os olhos espirituais deles, para que eles possam ver. Há uma batalha espiritual muito grande em torno daqueles que estão perdidos, que não conseguiremos vencer pela nossa eloquência em pregar o Evangelho, nem pelas nossas habilidades em falar da Bíblia, e nem pelo nosso conhecimento das Escrituras. Se Deus não agir nos corações, nada acontecerá. Paulo então diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Para nós pregarmos o Evangelho, é necessário primeiramente amar e orar. Então nada vai acontecer se nós não tivermos compaixão, e se nós não colocarmos diante do Senhor, nada acontecerá. Então Paulo inicia assim o capítulo 10:
O pastor puritano George Whitefield, em sua súplica a Deus, ele ora: Senhor, dê-me almas, ou tire a minha. John Knox, ele também ora dizendo: dá-me a Escócia, ou eu morro. Essa era a súplica daqueles homens, pelas almas que estavam perdidas. Talvez o teu filho está perdido, os teus pais estão perdidos, o teu vizinho está perdido, as pessoas que trabalham com você estão perdidas, várias pessoas que você conhece estão perdidas da tua família, não da tua família. E o que nós temos feito com relação a isso? Nós estamos tratando nessa noite sobre a eternidade. Depois que morrermos, não há chance, a chance é dada agora, o momento de anunciarmos o Evangelho é hoje. Olha a súplica desses homens, eles suplicavam para que Deus salvasse as vidas, ou tirasse a deles. Eles não aguentavam viver neste mundo sem ganhar almas, apenas vindo à igreja, cumprindo rituais. O nosso chamado vai além disso. O nosso chamado é ganhar almas para Jesus, é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas aos que estão perdidos. O fracasso da nossa evangelização começa quando nós confiamos mais em nós do que em Deus. Por que nós não pregamos o Evangelho? Porque nós confiamos em nós e achamos que Deus não vai salvar ninguém, e achamos que o poder está em nós. Quando achamos que a nossa performance é quem convencerá o pecador, e não é. Se olharmos com desprezo para as pessoas e falarmos: aquela pessoa nunca se converterá, ou se nós olharmos com soberba e acharmos que somos melhor do que os outros, a nossa missão fracassará. Para Deus não há impossíveis. A nossa missão não é salvar, a nossa missão é pregar o Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo inicia falando que o desejo do coração dele é que suas orações a Deus era para que os judeus fossem salvos. Um pastor reformado, ele disse uma vez: a igreja é um hospital para pecadores, e não um museu para os santos serem exibidos. A igreja é um hospital para pecadores, e não um lugar para ficarmos exibindo os nossos conhecimentos, dons e talentos. Mas é um lugar onde os pecadores vão se arrepender, vão ser salvos. Por isso devemos nos lembrar que primeiro devemos amar a vida a qual nós iremos pregar, e depois orar para que quando nós estivermos pregando, Deus o salve. Antes da evangelização é necessário isso, nós amarmos, com paixão, nos colocarmos no lugar, e depois orarmos para que Deus haja em favor daquela vida. Tem alguma pessoa que você gostaria muito que ela fosse salva? Que talvez você já tenha pregado a ela, mas você nunca suplicou por ela, nem antes e depois de sua evangelização? Ou outras pessoas que você já orou por ela, suplicou por ela, mas nunca levou o Evangelho verdadeiro para que ela pudesse ouvir e se converter? O apóstolo Paulo agora ele vai nos dar informações importantíssimas sobre como evangelizar. Aqui no caso ele diz que os judeus tinham um grande zelo por Deus, que os judeus eram religiosos, procuravam andar conforme a sua religião, mas não tinham o entendimento correto. Assim também acontece com muitas pessoas, elas têm o zelo pela sua religião, mas estão perdidas espiritualmente. Olha o que Paulo diz no versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus eles tinham zelo, eles buscavam cumprir os rituais, obedecer à lei, tinham zelo,
Eram religiosos, como muitas pessoas que nós conhecemos, que talvez vá em uma religião, segue uma religião, mas Paulo diz que eles não tinham o entendimento, o conhecimento, a clareza do que era Deus, de quem era Deus, de quem era Cristo. Então no versículo 3, Paulo vai nos dar duas dicas importantes de como iniciarmos a evangelização. E ele diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo então diz que eles desconhecem a justiça de Deus. O que significa? Que eles não entenderam a cruz de Cristo. Este então é um ponto primordial para nós iniciarmos uma conversa evangelística. Como eu evangelizo uma pessoa? Depois que eu tenho amor, eu amo aquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa salva. Eu oro a Deus: Senhor, salva aquela vida, suplica por aquela vida, quebrante aquele coração. Depois que nós fazemos isso, como então nós nos aproximamos dela e pregamos o Evangelho? O que devemos falar? Paulo nos ensina o quê? Que eles não entendiam sobre a cruz de Cristo. E este então é um ponto importante para nós iniciarmos a evangelização e perguntarmos para a pessoa: por que Cristo teve que morrer em uma cruz? Você vai para o céu? Por quê? Você é salvo? Muitas pessoas, elas seguem uma religião, mas elas não entendem o que elas estão seguindo. Elas vão na igreja, mas elas não sabem o que significa a cruz de Cristo, não sabem se são salvas, não sabem o que é a salvação. E Paulo vai mostrar isso para nós, que eles desconheciam a justiça de Deus. Então, quando nós vamos anunciar o Evangelho, essa é uma grande oportunidade para nós iniciarmos a evangelização, perguntando para eles: você entende o que aconteceu na cruz? O que foi a cruz de Cristo? Porque nós sabemos que na cruz, Jesus carrega os nossos pecados, em uma morte substitutiva em nosso lugar. Ele carrega os nossos pecados na cruz, e nós recebemos a justiça dele sobre nós, e então somos salvos. Nós temos a certeza da salvação, porque nós sabemos que a salvação é uma obra que só tem méritos por Cristo, e em Cristo. Então isso nos dá a certeza da salvação, e muitas pessoas não entendem nem sobre a cruz, e nem sabem que são salvas. Se você perguntar para uma pessoa que vai numa religião qualquer, e pergunta para ela: você é salvo? Ela não vai saber te responder, ou ela vai duvidar da salvação. Ou se ela responde que sim, você pergunta o porquê, ela vai dizer porque é uma pessoa boa e que faz boas obras. Então essa é uma grande oportunidade para nós iniciarmos uma evangelização. Perguntar sobre por que Cristo morreu. Você é salvo. E a segunda dica desse versículo, é que eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, que é a salvação por obras, a salvação por obedecer à lei. Nesse segundo ponto, nós devemos perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? Você se considera uma boa pessoa? Por quê? Você já cometeu algum pecado? Você sabia que por causa de um único pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Então como é possível retornarmos ao paraíso? Você vê que primeiramente eles não tinham entendimento da obra de Cristo, e depois Paulo fala que eles então procuravam estabelecer a sua própria justiça, serem salvos por aquilo que eles faziam. Então são dois pontos importantes para nós evangelizarmos os perdidos, para que eles possam entender que a salvação é somente por meio de Cristo e não pelas obras. Esses são os pensamentos de muitas pessoas que ainda não foram salvas.
Eles não sabem quem é Jesus e nem conhecem a obra de Jesus na cruz. No versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por meio de Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus, e agora aceitos por Deus, porque Jesus cumpre perfeitamente a lei em nosso lugar. Quando nós então evangelizamos, nós conduzimos as pessoas até Cristo, na cruz de Cristo, na salvação pela fé, na salvação pela graça em Cristo, porque as pessoas não têm um entendimento claro a respeito disso. No versículo 5, então diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Justiça decorrente da lei, o que significa? Significa que era exigida a perfeição absoluta de qualquer pessoa que tentasse usar a lei como meio de salvação. Os judeus tinham uma ideia equivocada a respeito da lei, e se achavam pessoas boas, e que cumpriam com perfeição a lei. A lei dizia que para ser salvo, a pessoa deveria obedecer de forma perfeita. Eles tinham um entendimento errado, porque eles achavam que obedecia a lei de forma perfeita, e não. Lembra do jovem rico, que Jesus falou: falta uma coisa. Que coisa? Amar a Deus. Você lembra do fariseu orando no templo? Não sou como os outros pecadores, sou uma pessoa boa. As pessoas acham que serão salvas por obedecerem à lei, e não. Ninguém pode obedecer perfeitamente à lei. Logo se exclui a salvação por obras. Só poderemos ser salvos por meio de Cristo. Então a evangelização, ela gira em torno de Cristo, da sua cruz e da sua obra. No versículo 6 ao 8 diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa citação que Paulo faz aqui é uma citação de Deuteronômio capítulo 30, versículo 12 a 14. Moisés estava explicando ao povo de Israel que as leis que ele estava dando a eles era compreensível, que a lei de Deus não era um mistério, que todos que liam sabiam o que tinham que fazer. Essa passagem vai tratar a respeito disso, lá em Deuteronômio, que quando Deus deu a lei a Israel, a lei não era um mistério, era algo simples de se entender, era algo claro. Paulo então ele vai aplicar essa passagem com a boa notícia do Evangelho, dizendo que a mensagem do Evangelho é bem simples de ser anunciada e entendida. Por assim dizer, ninguém precisa subir até o céu ou descer ao mundo dos mortos para descobrir a mensagem de Deus. Ou seja, Deus trouxe para perto de nós a palavra da salvação. Paulo está ensinando o quê? Que a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples que todos podem entender. Não é algo complicado, não é um mistério, não é algo oculto que nós pregamos e a pessoa não sabe o que está sendo pregado. Pelo contrário, assim como a lei dada ao povo no Antigo Testamento era bem claro para que eles pudessem obedecer, assim o Evangelho é bem claro para que as pessoas possam entender e serem salvas. Isso é a mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos uma mensagem simples, clara, objetiva, para que a pessoa possa entender, crer
se arrepender dos pecados e ser salva. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não complicamos a mensagem, nós não começamos a falar lá da Bíblia coisas difíceis, que a pessoa vai ficar ouvindo e não vai saber o que está se falando. Mas a mensagem do Evangelho, Paulo diz que ela é simples. Todos nós, por ser simples, podemos pregar, e por ser simples, as pessoas conseguem entender. Então no versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para ser salvo, uma pessoa ela precisa de crer com o coração. O que significa crer com o coração? Significa que ela deve ter uma fé verdadeira, entender a mensagem do Evangelho e colocar a sua confiança em Cristo. Olha como Paulo vai desmembrando, né? Ele começa falando da importância de amarmos as pessoas e orarmos por ela. Ele agora vai falar que as pessoas não têm o entendimento correto. Elas até querem buscar a Deus, mas buscam de forma errada e adoram outros deuses, mas que nós conhecemos, e que a mensagem ela é bem simples, para que a pessoa então possa se arrepender e ser salva. Tão simples, que assim como o povo entendeu no Antigo Testamento as leis, assim hoje a mensagem do Evangelho pode ser entendida por qualquer pessoa que ouvir. Então, para a pessoa ser salva, ela precisa o quê? Crer verdadeiramente, de coração nessa mensagem. E ela precisa do que? Confessar, testemunhar diante dos homens. Naquele tempo, havia a adoração ao imperador de Roma, e ele era tido como um Deus. A pessoa, ao confessar publicamente que Jesus, como o único Senhor, ele estaria correndo risco de morte. Por isso esse tipo de oração feita nas igrejas modernas, para receber Jesus no final do culto, não é bíblico. Porque primeiro a pessoa precisa de entender a mensagem e crer, e ela precisa estar disposta a confessar a fé publicamente com o seu testemunho, ou seja, estar disposto a morrer por sua fé. Quando Paulo escreve que a pessoa ela precisa de crer e confessar com a boca, porque como o imperador era um deus naquela época, considerado um deus, e as pessoas tinham que adorar o imperador, a pessoa ao confessar que Jesus é o único Deus, ele estaria o quê? Negando o imperador, e ao fazer isso, ele estaria se rebelando contra o governo, contra o imperador, e ela então estaria correndo um risco de vida ao fazer isso. As outras religiões não eram perseguidas, porque as outras religiões, elas adoravam todos os deuses, não tem problema, eu adoro um, adoro o outro, eu adoro todo mundo, mas os cristãos adoravam somente Cristo, por isso eram perseguidos, naquela época. E quando eles confessavam publicamente, não é apenas falar na igreja no final do culto, eu creio em Jesus, não é isso. Confessar publicamente, naquela época, ela era estar disposta a morrer pela sua fé. Hoje as pessoas confessam Jesus, mas elas não querem nem abandonar o pecado, quanto menos morrer por Jesus. Então Paulo ensina isso. É necessário a fé verdadeira, e ela estar disposta a perder tudo por causa de Cristo. No versículo 11 diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Essa é uma outra citação que Paulo faz, do livro de Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Na época em que Isaías escreveu essa passagem, a nação de Israel estava em meio a incertezas no cenário político internacional, e diante de uma realidade, de uma ira de Deus ser derramada sobre eles.
Então Isaías vai falar que, sendo a pedra principal, o único lugar onde eles poderiam então encontrar firmeza para a sua fé. Então Isaías, quando diz isso, a nação de Israel, ela estava passando por momentos difíceis, tanto na política internacional, quanto em momentos de juízo de Deus, por causa do pecado. E Isaías vai falar o que para eles? Olha, para vocês permanecerem de pé, para vocês permanecerem firmes, vocês precisam de colocar a fé de vocês na rocha, na pedra. Assim vocês teriam firmeza de sua fé, e vocês não seriam abalados pelo cenário político e nem pelo juízo de Deus que viria sobre os ímpios. Paulo traz na prática esse versículo mostrando para nós que se colocarmos a nossa fé em Cristo, não seremos confundidos. Da mesma forma que Isaías falou para eles, que se eles colocassem a fé deles na rocha, eles permaneceriam firmes. Assim Paulo também diz para nós, se colocarmos a nossa fé em Cristo, nós não seremos confundidos. Olha quantas incertezas estão em nosso redor. Hoje as pessoas não têm certeza a respeito da sua fé. Elas acreditam em tantas coisas que lhes são apresentadas pelas religiões, que ao mesmo tempo não sabem no que acreditar. No Antigo Testamento, Isaías fala assim: olha, para vocês permanecerem firmes, tem um único jeito, vocês firmarem a fé de vocês na rocha. Paulo traz para nós o Novo Testamento e fala a mesma coisa. Para nós permanecermos firmes na fé verdadeira, não sermos confundidos, também só existe uma rocha, Cristo. Mas o que aconteceu em nossos dias com a igreja moderna? Hoje é anunciado tantas coisas na igreja moderna, que as pessoas frequentam a igreja há anos, e elas não sabem onde colocar a fé, elas não sabem no que acreditar, elas não sabem nem se são salvas. Tamanho é a disposição daquilo que é apresentado, o leque das coisas que são apresentadas para o povo. As pessoas hoje não sabem no que acreditar na igreja. As pessoas acreditam no quê? No óleo ungido, na água benta, na arca da aliança como meios de bênção. Acreditam em Maria, na mediação de Maria, mediação dos santos, mediação dos anjos, mediação do pastor com a imposição de mãos. Eles acreditam que se forem pessoas morais e obedecerem à lei de Moisés e guardarem o sábado, serão salvos. Acreditam que o dízimo é um meio de vencer Satanás. Então, quando nós apresentamos para as pessoas que elas precisam somente de Cristo, a confusão acaba, o engano é desfeito. É isso que Paulo está falando nessa passagem, quando ele diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Por que as pessoas não sabem no que crer? Você vê que elas acreditam em tudo. Acreditam no óleo, água, e pastor, e mediação, e arca da aliança, e a unção, e não sei o que mais lá. E no final das contas, quando você pergunta para ela o que ela acredita, se ela é salva, ela não sabe. Ela não sabe responder, porque a fé dela está dividida com todas as coisas. Ela crê no óleo, crê na água, crê no pastor, crê na unção, crê em tudo. E ela vive então uma vida confundida, porque ela não colocou a fé dela somente na rocha, somente em Cristo. E Paulo ele vai falar isso para os irmãos: olha, como as pessoas elas vão deixar de estar confusas quando a fé delas estiverem somente em Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé somente em Cristo, o que acontece? Toda a confusão se dissipa. Não é assim que acontece? Quando nós temos agora um entendimento claro, que nós precisamos de Cristo, crer em Cristo, e sermos salvos por meio de Cristo,
toda aquela confusão espiritual, toda aquela crendice, todo aquele misticismo, pragmatismo religioso, sincretismo religioso, é desfeito, porque agora ficou claro para nós que é somente Cristo. É exatamente isso que Paulo está dizendo para os irmãos. É por isso que a mensagem da evangelização, ela deve ser clara para quem prega o evangelho, quanto para quem ouve o evangelho. Por isso a pessoa não fica confundida. Imagina a pessoa começar a pregar o evangelho, e começa a falar da igreja, e começa a falar que o pastor revela, e começa a falar que há o poder, e começa a falar que as músicas da igreja é muito boa. Na hora que termina a evangelização, a pessoa não entendeu nada. Agora imagina você trazer a pessoa somente Cristo, você trazer a obra de Cristo, mostrar para a pessoa que ela é pecadora e ela precisa de Cristo para ser salva. É exatamente isso. A confusão, ela termina, não há mais confusão, porque anunciar o evangelho é dessa forma, simples e clara. No versículo 12 e 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Desculpa, 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz o que então? Que não há distinção entre judeus e gregos, ou seja, a maneira de Deus salvar o homem é uma só, é por meio da fé em Jesus Cristo, e que o evangelho deve ser oferecido a todas as pessoas. E nós não devemos fazer acepção de pessoas ao pregar o evangelho, porque todos precisam do evangelho, sejam as pessoas mais morais, sejam os mais religiosos, sejam os mais ímpios. Nenhum será salvo fora de Cristo. Todos precisam do evangelho. E Paulo vai dizer isso. A única maneira de uma pessoa ser salva é por meio de Cristo, e que todos precisam de Cristo, todos necessitam de Cristo. Talvez nós olhemos as pessoas morais e falamos: nossa, que essas pessoas são tão boas, e ficamos até inibidos de pregar o evangelho para elas. Outras vezes nós vemos pessoas tão ímpias, tão más, que nós olhamos para elas e também falamos: essa pessoa nunca vai crer em Deus, nunca vai crer no evangelho. E Paulo fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, que nós devemos pregar o evangelho para todos os tipos de pessoas. No versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o pensamento de Paulo é o seguinte: se todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e para serem salvos necessitam ouvir o evangelho, crer no evangelho, confessá-lo diante dos homens, como isso poderá acontecer se eles não ouvirem o evangelho? Como tudo isso pode se destrinchar? Como isso tudo pode ser resolvido? Como as pessoas podem ser salvas? Se nós que conhecemos o evangelho da forma correta, não pregarmos o evangelho. Irmão, vocês acham que pessoas que acreditam que o óleo vai salvar elas, você acha que pessoas que acreditam nisso, que colocam a fé no óleo, vão ser salvas? Você acha que pessoas que ficam com a garrafinha levantada lá para o alto, esperando que naquela garrafinha aconteça um milagre, ela beba aquela água e seja salva? Você acha que isso, meu irmão, pessoas que acreditam nisso serão salvas? Ou nós colocaremos a nossa fé por completo em Cristo e somente em Cristo,
ou não seremos salvos. O Senhor diz que a glória dele Ele não divide com ninguém, nem a honra dele com as imagens de escultura, nem com óleo, nem com água benta, nem com o pastor, nem com ninguém. Ele é autossuficiente para nos salvar, Ele é tudo o que nós precisamos, é somente por meio dele que recebemos a graça, é somente por meio dele que recebemos a salvação. Mas observe, as pessoas nos nossos dias estão confusas em suas religiões, buscam a Deus como Paulo diz, eles buscam, vão na igreja todo dia, vão lá na fogueira santa, fazem todas as suas doações, entregam tudo o que têm, totalmente sem entendimento, e estão perecendo e perecerão eternamente. Como eles ouvirão o Evangelho, se não há quem pregue? E como a mensagem será anunciada, se os mensageiros não forem? Olha a responsabilidade. Muitas vezes nós não paramos para ver a responsabilidade nas nossas mãos. Olha a responsabilidade de conhecer o Evangelho da forma correta. Não é brincadeira, é muito sério. Porque nós não conhecemos uma fábula, antes nós víamos de fábulas, não era assim? Era sementinha para multiplicar o dinheiro, quanto mais dá esse dinheiro, mais ficaria rico. Eram as palavras positivas, para abrirem as portas espirituais. Era nós levarmos a arca da aliança e colocarmos na nossa casa, era derramarmos o óleo ungido no portão, para frear a entrada dos demônios em nossa casa. Então você pegava o óleo, passava o óleo no portão, agora nesse portão não entra mais demônio, passava na janela, agora nessa janela não entra mais demônio, passava lá no espelho, agora no espelho agora não passa mais demônio do espelho para minha casa. Vivíamos de fábulas. Olha o que nos ensinaram durante anos, mas olha agora, que nós entendemos que é Cristo e somente Cristo. Nós vamos nos calar, nós vamos fechar as nossas bocas, nós vamos baixar a nossa cabeça e fazer de conta que está tudo bem, que está tudo certo, que está todo mundo indo para o céu. Não! É necessário nós irmos. A Bíblia nos chama de atalaias. Se nós não tocarmos a trombeta, como eles serão salvos? Se você não tocar a trombeta e anunciar, como ouvirão, como serão salvos, como conhecerão a verdade? Aqui são perguntas retóricas de Paulo à igreja. Todos pecaram, todos estão mortos, todos serão condenados, precisam ouvir o Evangelho, senão serão condenados eternamente. Meu irmão, é triste isso, você chegar num velório e saber que aquelas pessoas nunca ouviram o Evangelho, e saber que aquelas pessoas nunca se converteram verdadeiramente, que nunca nasceram de novo, que nunca receberam um novo coração. É triste demais. E como, irmãos, vão ouvir? Como vão se arrepender? Como vão crer da maneira correta, se nós não pregarmos o Evangelho? Versículo 15 para terminar. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Novamente, o apóstolo Paulo faz uma citação do livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, quando ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa citação é referente às pessoas que trouxeram aos exilados as boas notícias da iminente soltura do cativeiro babilônico. Israel estava escravo na Babilônia. A Babilônia conquistou Jerusalém, levou escravo os judeus por 70 anos. Mas o Império Persa, depois de 70 anos, conquista a Babilônia, e agora vai permitir os israelitas de voltarem para suas terras natais.
Então, quando isso aconteceu, os mensageiros, eles saíram correndo pelas estradas das cidades e pelos vilarejos, anunciando o fim da escravidão. Hoje nós temos todas as notícias ao vivo em nosso celular, mas naquela época não era assim. As notícias, elas eram proclamadas pelas pessoas. Então Isaías faz uma menção de quão abençoadas são os mensageiros que trouxeram essa notícia ao povo. Da mesma forma, Paulo vai aplicar isso a nós, dizendo que todos aqueles que pregam o Evangelho são aqueles que levam as boas notícias de libertação do cativeiro do pecado. Quando Isaías escreve a respeito de quão formosos são os pés, porque quando eles foram libertos para voltar novamente para suas terras, depois da escravidão de 70 anos, aqueles homens, eles saíram correndo pela estrada, e eles começaram a sair correndo, espalhando para todo mundo, porque não é que você tem uma notícia e você manda para o outro. Naquela época era boca a boca, não tinha jornal, então eram as próprias pessoas que contavam a notícia. Então, quando aconteceu, aqueles homens saíram daquela escravidão, correndo por todos os lados, falando: chegou o fim a escravidão, chegou o fim o império da Babilônia, chegou o fim, nós podemos voltar para as nossas casas. E eles foram por todos os lados, todas as cidades, todos os vilarejos, anunciando essa boa notícia do fim da escravidão. Paulo pega essa passagem e aplica à igreja, e diz que aquele que anuncia o Evangelho, os pés dele são tão formosos como aqueles que anunciou a libertação da escravidão da Babilônia. Aqueles que anunciam o Evangelho são aqueles a qual estão proclamando agora que chegou o fim da escravidão do pecado por meio de Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Cristo. Nossa conclusão diante desse texto: todos devem trabalhar nesse departamento. O ID de Jesus é uma ordem para todos os cristãos. Quando Jesus voltar, Ele irá acertar as contas com todos nós, como na parábola dos talentos. Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E o que acontece? Quando Ele retorna, Jesus ele vai chegar um por um e pedir satisfação daquilo que foi entregue em suas mãos. O talento naquela época eram os bens materiais do patrão, o dinheiro, a sua herança, aquilo que ele tinha de melhor, foi entregue na mão daqueles homens. 2 se empenharam e multiplicaram, 1 enterrou, como se nada fosse acontecer com ele. Mas o Senhor chega para ele e cobra ele: o que você fez com o talento? O que você fez com o Evangelho? O que você fez com a tua vida? Como você viveu neste mundo? Para quem você viveu? O que você fez? Para quem foi? Nós seremos cobrados e responsabilizados diante da nossa negligência àqueles que estão perecendo. Deus ele é muito bom e misericordioso, mas terrível coisa, Hebreus diz, é cair nas mãos do Senhor. Nós devemos levar a sério, porque nós não estamos falando sobre bênçãos materiais, sobre dinheiro, nós estamos falando sobre uma eternidade. E nós não estamos falando com pessoas ignorantes, nós estamos falando com pessoas que conhecem o Evangelho. Irmãos, então, para terminar, primeiro, nós devemos amar as vidas que queremos evangelizar. Segundo, suplicar a Deus para que Deus as salve. Terceiro, anunciar o Evangelho de forma simples e clara. Quarto,
Se a pessoa evangelizada crer no Evangelho, se arrepender dos pecados, então você vai ajudá-la a prosseguir na fé. De que forma? Visitando ela com frequência, ensinando ela profundamente sobre a Bíblia e conduzindo ela para a igreja local. Pastor puritano George Whitefield, ele diz assim: não há esperança para quem vive e morre em seus pecados, pois habitará eternamente com os demônios e espíritos malditos. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar às outras pessoas que elas precisam de Cristo, que elas são pecadoras. Nós precisamos de passar essa mensagem de forma simples e clara para as outras pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado enquanto estamos neste mundo. Nós não podemos nos fechar apenas entre nós e ficarmos aqui, os irmãos, olha que bonito, nós apenas aqui. Não, nós somos chamados para ir lá fora, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, chamar ao arrependimento os pecadores. Como? Anunciando o Evangelho de forma simples e clara para as pessoas que estão perdidas. E neste momento, nós vamos colocar a nossa vida em oração. Talvez Deus tenha te mostrado alguém que precisa do Evangelho que você conhece. Talvez alguém da tua família, alguém que você conhece, que trabalha com você. E nesse momento nós vamos colocar diante do Senhor